Boa noite a todos. Vamos aqui continuar com o nosso projeto Emaús. Quanto mais eu penso nesse projeto, que é voltado para explicar, ensinar acerca da revelação de Jesus Cristo nos livros do Antigo Testamento, quanto mais eu penso nisso, mais eu me convenço de que esse é o olhar que devemos ter para o Antigo Testamento e para toda a Bíblia. E trago aqui para a abertura dessa apresentação, que será feita pelo nosso amigo Leialdo, um texto que já provocou reflexões em muitos de nós, que é em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 a 20. 1 Pedro 1, 18 a 20, passo a ler. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Queridos irmãos, queridas irmãs, todos os que nos ouvem, antes de criar o planeta, de criar o universo, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade, tinha plena onisciência de tudo o que aconteceria. Tanto é assim que esse texto, muito revelador, afirma que o sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro, foi conhecido antes da fundação do mundo. Ora, muitas conclusões podemos tirar daí. E uma delas é o seguinte: a revelação de Cristo, Deus fez como embutir, incluir a revelação da pessoa do Filho na criação, na história, na palavra de Deus, obviamente, mas em tudo que Deus fez, e Deus criou, e Deus ordenou, e Deus organizou, tudo isso, Deus já tinha em mente o seu grande projeto de, no final dos tempos, convergir tudo para Cristo. Ora, se esse sempre foi a ideia essencial, a vinda de Deus Filho para resgate da humanidade, sua exaltação em glória, e, ao final, na dispensação da plenitude dos tempos, novamente tudo ser colocado debaixo do seu governo, um Deus onisciente, presciente, sabe tudo e sabe de antemão, certamente incluiria, de várias maneiras, por várias abordagens, a revelação desse propósito maior, concretizado na pessoa de Deus Filho, encarnado como homem Jesus Cristo. Então, é só esse breve pensamento para, mais uma vez, nos ajudar a voltar o nosso olhar, nossa atenção para a pessoa de Jesus Cristo, que é o centro da criação, da revelação de Deus, da Bíblia, da história, da eternidade, no que diz respeito ao destino da nossa raça humana. Então, com essa brevíssima recapitulação da ideia do nosso projeto, que é exatamente expor, ensinar sobre a revelação de Jesus Cristo nos livros do Antigo Testamento em especial. Então, passo hoje, com muita alegria, a palavra ao nosso querido amigo, pastor Leialdo, que é o nosso expositor desta noite. Leialdo, Deus te abençoe. É contigo agora. Boa noite, Horácio, boa noite a todos que estão assistindo o nosso encontro, a nossa live, né, aqui pela internet. Prazer estar de novo com vocês e um grande desafio sempre trazer algo relacionado à palavra, relacionado à pessoa do nosso Senhor Jesus. E uma das coisas que é interessante, que a gente estava falando, né, que parece que esse assunto não vai se esgotar tão fácil assim, tão cedo não. Tem muito que a gente pode compartilhar. Já tivemos outros expositores que trouxeram aí uma riqueza muito grande, né, visões a respeito da pessoa de Jesus, né, do nosso Senhor, no Antigo Testamento. E hoje eu gostaria de tratar um assunto que é meio óbvio em certo sentido, mas também pode ser que a gente não tenha olhado por essa perspectiva
desde o ponto de vista dos textos do Antigo Testamento. Então, a nossa meta hoje é trabalhar a pessoa de Jesus Cristo, né? E a função dele aqui nesse tempo que ele esteve aqui na Terra. A minha apresentação no primeiro... Pode deixar aí. A primeira apresentação eu falei sobre Jesus Cristo como sendo o rei, né? Todas as profecias que nós temos no Antigo Testamento, principalmente em Salmos, Davi, até mesmo lá em Deuteronômio com Moisés, e que você vai até os últimos profetas do Antigo Testamento falando a respeito de Jesus Cristo como o rei, né? E muitas vezes as pessoas enfatizam a nossa tendência evangélica, vamos assim colocar, enfatizar muito Jesus, o Salvador, só que Jesus, ele mais do que Salvador, ele também era o rei prometido que viria da linhagem de Davi, o rei prometido que iria reinar justamente, né, pelos povos ou nos povos. Hoje eu quero pegar outra ênfase, eu quero falar de Jesus Cristo como profeta e sacerdote. Na verdade, vai me faltar tempo para falar sobre tudo isso, porque não tem como você falar de tudo, né? Todos os aspectos, entrar nas miúças, nas coisas mais profundas, mas apenas para dar um pano de fundo a respeito de Jesus como profeta e sacerdote. E nesse sentido, apenas recapitulando uma coisa muito interessante, Jesus Cristo, ele é designado, né, no Antigo Testamento como rei. Vou fazer aqui uma rápida recapitulação, né, citando um dos textos, são muitos textos, mas citando o texto mais clássico que temos lá em Isaías, no capítulo 9, versículos 6 e 7. Na verdade, todo o livro de Isaías fala sobre isso, mas diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Bom, só aqui já dá umas 3 horas de explanação de cada ponto, o que significa, o que talvez esteja por trás, como que Deus está inspirando o profeta Isaías para nos dar essas informações. Mas o centro de todo esse texto, né, desses 2 versículos, está ao redor do Messias Rei, aquele que reina, está sentado sobre um trono, ele reina com justiça e etc. Tá? Então, esse aspecto no Antigo Testamento é muito claro, Jesus sendo rei. E nessa ordem, Jesus ele não é somente o rei, mas Jesus ele também tem outras funções que nós podemos colocar aqui. Aí eu vou passar rapidamente, e depois a gente volta em cada um desses aspectos para vocês entenderem qual a complexidade, entre aspas, desse estudo. Então, Jesus é rei, ok, beleza. Mas existe algum outro texto, alguma outra função de Jesus? Nós vemos em Deuteronômio, no capítulo 18, tá? No versículo 15 e no versículo 18, falando um pouco sobre Jesus como um profeta. E veja bem que diz o texto: o Senhor, o seu Deus, levantará do meio de seus próprios irmãos um profeta como eu. Quem está falando aqui é Moisés, né? Então, Deus levantaria no meio da nação de Israel um profeta como Moisés. E aí Moisés diz: ouçam-no. Né? Levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você. Porei minhas palavras na sua boca e ele lhes dirá tudo o que eu lhe ordenar. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas veja que nós temos aqui uma profecia, né, uma antecipação de uma das funções daquele que viria da parte de Deus no futuro, né, num futuro qualquer, em algum tempo lá na frente, e esse homem, vamos assim colocar, porque a gente não tem outra palavra para definir, né, ele estaria falando da parte de Deus. Então, eu quero que vocês percebam essa função de profeta também relacionado ao Messias. Agora, vamos para a outra função que nós vamos ter aqui, tá? A outra função
no próximo slide, é um sacerdote. Tá? O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Lá está, no Salmo 110, versículo 4. E Hebreus, veja bem, agora no Novo Testamento, ele puxa essa ideia, esse conceito de um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e ele diz assim, ó, esse Melquisedeque, o autor de Hebreus diz, rei de Salém, o sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão, quando ele voltava depois de derrotar os reis e o abençoou. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa rei de justiça. Depois, rei de Salém, que quer dizer rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida. Feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Tá? Então, o conceito sacerdotal que o Antigo Testamento está trazendo de uma ordem que não é uma ordem de Arão, né, que não tem a ver com o povo judeu, que não tem a ver com aquele sacerdócio levítico e tudo mais, né, do sumo sacerdote no templo e etc. O livro que estava aqui, acabei de passar, Salmos, né, 110, o que Salmo 110 ele está dizendo? Há uma ordem sacerdotal que vai além da ordem sacerdotal levítica, que é a ordem que vai além de Arão, que é uma ordem que ela engloba todo um sacerdócio global que não tem a ver diretamente com os judeus, mas tem a ver com toda a humanidade. E o autor de Hebreus, ele diz que esse sacerdote, ele tinha, que é Melquisedeque, ele prefigurava o próprio Filho de Deus, ou seja, o próprio Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, ele é feito sumo sacerdote eterno diante de Deus. Em outras palavras, nós podemos dizer que Jesus Cristo é o cumprimento da profecia, lá no Salmo 10, a respeito de uma ordem sacerdotal mundial. Por quê? Porque o sacerdote, ele tinha uma função, né, de estar expiando o pecado do povo e tudo mais. Só que a ordem de Arão, a ordem levítica, estava relacionada com o povo de Israel. Certo? Os sacrifícios eram feitos para perdoar o povo de Israel, mas parece que existe um outro sacerdócio muito mais amplo, muito mais abrangente, um sacerdócio que transcende o povo de Israel, o povo judeu, e se estende a todas as nações. Assim como Melquisedeque não pertencia a Israel, mas abençoou Israel. Em outras palavras, você tem aqui um sacerdócio universal, um sacerdote que pode fazer o sacrifício pelos pecados de toda a humanidade, ou seja, não só de judeus, tá bom? Então, esse é o conceito que nós temos. Agora, por que isso é importante? Porque é importante ver Jesus Cristo, ou o próprio Senhor, com essa ótica. E aqui eu vou avançar para o próximo slide para vocês entenderem. Porque Jesus Cristo, então, meus queridos e minhas queridas, no Antigo Testamento, ele é prefigurado de 3 formas, tá? Lembre-se, o pessoal no Antigo Testamento não sabe quem é Jesus, eles não têm a menor ideia de que existe um Filho de Deus, eles não têm esse conceito, mas existe a ideia de que viria alguém muito superior a qualquer homem, muito superior a Davi e a Moisés, e esse ser, esse homem, ele teria uma tríplice função. A função de rei, profeta e sacerdote, ok? Muitos judeus, né, os escribas, os fariseus, os doutores da lei, eles achavam, né, no seu entendimento que estava limitado, porque eles não sabiam toda a revelação, esses doutores da lei, eles achavam que seria um rei, pode fazer do lado de cá porque fica mais fácil para dar a apresentação, haveria um homem que seria rei, haveria um homem que seria profeta e um homem que seria um sacerdote.
Então, é como se fossem 3 homens, 3 pessoas, né? 3 seres humanos, e cada um deles representando uma dessas funções. Essa era basicamente o conceito que os judeus têm ali no primeiro século, quando Jesus aparece, tá? Quando Jesus aparece ali em Israel, né, na Galileia, depois na Judéia, o que acontece? Houve uma grande confusão na cabeça das pessoas, porque a maioria seguia aquele pensamento, não, vai haver um rei como o Davi, haverá um grande profeta e haverá um sacerdote. Ou seja, eles não acreditavam, eles não pensavam, eles não tinham essa iluminação de que isso iria afunilar esses 3 departamentos, essas 3 áreas iriam afunilar em um único ser, em um único homem, tá? E aqui é interessante ver como que Deus já vinha com o seu plano perfeito desde a antiguidade, porque ele revelou, vai haver um profeta, vai haver um rei, vai haver um sacerdote, mas ele nunca chegou a dizer que seria um só, mas também ele nunca disse que não seria. As pessoas interpretaram, não, vai ser um Davi, vai ser um Moisés que virá. E olha só, como é interessante. Exatamente. Muito obrigado, pessoal. Eu vou dar um jeito aqui para não estar mais acontecendo isso. Vou ter que segurar até o microfone aqui, tá? O pessoal está falando que está dando muito barulho. Vamos voltar ali para o slide, por favor? Coloca aí na tela. Né? Isso. Olha só. Se esperava um rei semelhante a Davi. Se esperava um profeta semelhante a Moisés. Se esperava um sacerdote semelhante a Melquisedeque. Tá? Davi era igual a Moisés? Não, Davi era Davi. Né? Era um personagem bíblico específico. Moisés era Melquisedeque? Não, Moisés era Moisés. Né? Melquisedeque era Davi? Não. Ou seja, haviam 3 personagens que tipificavam ou personificavam as 3 funções do Antigo Testamento. Então, era óbvio que todo mundo pensava que no momento em que chegasse, né, o rei sacerdote, o rei que fosse semelhante a Davi, também apareceria um profeta semelhante a Moisés. E apareceria um outro que seria semelhante a Melquisedeque, que seria um sacerdote. Vocês estão entendendo? Na cabeça de um judeu do primeiro século, haveriam 3 pessoas distintas. E aí começa a grande confusão, porque Jesus, ele vai contra esse conceito que as pessoas estavam tendo ali. E agora voltando aqui para mim, né? Esse conceito das pessoas ali do Antigo Testamento entrou em choque contra aquela teologia que estava sendo desenvolvida e com o que Jesus estava dizendo. Então, eu quero mais uma vez agora falar para vocês, voltando aqui para o nosso próximo slide. Eu estou dando uma bagunça hoje, estou dando um olé no povo que está ali ajudando aqui, né? Então, olha só. Qual é a ideia? Qual é a função? O que o rei faz? O rei iria estar ali, né? Ele governava sobre os homens em lugar de Deus. Era isso que Davi fazia. Davi tinha plena convicção que ele não era o rei de verdade. Quem era rei era Deus. E ele só estava ali governando o povo de Israel, mas ele tinha uma procuração de Deus, vamos assim colocar, né, no nosso linguajar, uma procuração de Deus para ser rei. Vocês estão entendendo? Ele não era de fato por autoridade rei. Ele entendia que Deus o colocou como rei, mas que ele não era digno daquilo. Por isso ele sempre se reportava a Deus pedindo a orientação, porque ele sabia que o verdadeiro rei de Israel era Deus, tá? Qual era a função do sacerdote? O sacerdote falava com Deus em lugar dos homens e recebia de Deus aquela orientação. Mas basicamente a função dele era falar com Deus no lugar dos homens. Quando vocês lembram da função de Moisés, né? Moisés basicamente era isso que ele fazia. Ele chegava lá e dizia, gente, eu vou lá buscar a face de Deus, né?
enfim, vou estar conversando com Deus lá em favor de vocês, porque muitas das vezes as orações dele, de Moisés, eram: Senhor, perdoa esse povo fez isso, o povo fez aquilo. Aí uma hora lá Deus, ele ficou tão bravo com Israel e decidiu: eu vou acabar com todo o povo. Moisés foi lá, intercedeu, disse: Senhor, não faça isso, o que eles vão dizer do Senhor lá no Egito? Olha bem a tua fama aí, como é que vai ficar? Então, a função desse sacerdote era interceder por esse povo e espiar os pecados do povo, fazer os sacrifícios e tudo mais. Tá? Essa é a função de um sacerdote, segundo uma das principais do Antigo Testamento. E o profeta? O profeta falava aos homens em lugar de Deus, ou seja, assim diz o Senhor. E é interessante que você vai, geralmente não, sempre o profeta do Antigo Testamento, ele falava em nome de Deus ao povo, aos reis, aos líderes, enfim, ao povo de uma forma geral, tá? Então, função do rei, governar em nome de Deus. Função do sacerdote era falar das coisas com Deus a respeito do povo. E o profeta falava aos homens aquilo que Deus havia dito. Tá? E é muito interessante você perceber que essas são as três funções principais no Antigo Testamento. As três funções mais importantes no Antigo Testamento, em Israel especificamente, mas enfim, né, era a função de rei, profeta e sacerdote. Tá? A sociedade hebreia, a sociedade israelita, a sociedade judaica, depois, ela se orienta para essas três funções. Tá? Os lugares mais importantes dentro da sociedade eram rei, profeta e sacerdote. Ok? E aí nós temos aí, depois, se vocês quiserem, pode até assistir essa gravação e pegar aí os textos, né? Nós temos 1 Samuel 10 que fala a respeito disso, 1 Samuel 16, 12, 13 falam a respeito da função do rei. Você tem a função do profeta lá em 1 Reis 19, 16, que fala o que era um profeta, na verdade, e a função do sacerdote em Levítico e em Salmos. Então, para vocês notarem, se vocês lerem esses textos depois com mais calma, depois desses momentos que nós vamos ter aqui, vocês vão perceber a riqueza que tem essas três funções. Tá? Esses três grupos de homens eram separados para executarem obras especiais para Deus. Mesmo o rei, ele fazia obras para Deus, a função dele era essa. Sua unção, tanto para reis, profetas e sacerdotes, significava que eles estavam investidos de autoridade divina. O óleo da unção simbolizava o Espírito de Deus. Ok? Então, o profeta, o rei, ele era ungido. E aquela unção que era, por exemplo, derramada sobre Davi, aquilo era uma representação do Espírito de Deus que estava sobre ele. Quando um profeta era ungido, a mesma coisa. Quando o sacerdote ele era ungido, também representava a presença de Deus e ele estava sendo consagrado. Então, essas três funções, de novo, rei, sacerdote e profetas, são funções de unção de Deus sobre aquelas pessoas, tá? E era muito importante associar disso. E vamos falar um pouquinho sobre essa ideia de Jesus Cristo semelhante a Moisés, tá? É muito legal você ler agora João com essa perspectiva de Jesus, aquele que seria semelhante a Moisés, conforme Moisés mesmo havia prometido lá em Deuteronômio. Tá? Olha que diz assim, o texto, lá em João 7, 37 e 38. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Olha só, Jesus ele está dizendo que ele é o quê? Ele é aquela água viva, certo? Opa, volta. Ele é a água viva. E o que isso tem a ver, Lealdo, com Jesus ser semelhante a Moisés?
Meus queridos, se você lembra, você leu o livro de Números e prestou bem atenção no livro de Números, uma das coisas que Moisés fez foi o quê? Através do poder de Deus, milagres e tal, mas foi Moisés que estava lá, ele deu água para o povo beber, né? As águas de Mara, depois o povo estava passando sede num outro momento lá também, aí ele bate lá na rocha, na penha, enfim. Uma das funções que eles acreditavam que identificaria o semelhante a Moisés era a capacidade desse homem, né, dessa pessoa, dar água para o povo beber. Ok, alguns entendiam isso metaforicamente, uma água, né, espiritual, mas alguns entendiam literalmente isso. Mas quando Jesus está nessa festa, e aí eu não vou poder entrar em todo o conceito dessa festa, né, que é a festa, se não me engano, dos tabernáculos, que está acontecendo nesse momento de João 7, Jesus ele se levanta nesse último dia, um dia mais importante, que era o dia em que eles derramavam a água para limpar o altar, e a ideia de purificação e tudo mais. Aí a gente tem mais 1h30 só para falar sobre essa festa maravilhosa, mas quando eles estão lavando essa água da purificação, Jesus ele se levanta e ele diz justamente isso, o pessoal da técnica, né, voltando aí para mim, para o texto, ele fala, olha as palavras de Jesus, pensa o povo esperando alguém, um cara, um homem, que viesse dar água, como Moisés deu, semelhantemente a Moisés tinha dado água, esse povo está esperando que esse semelhante a Moisés dê água. E ele diz assim, ó, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E se você está em dúvida que essa é uma reivindicação de Jesus a respeito da semelhança a Moisés, é simplesmente você ler o capítulo 7 de João e você perceberá que a discussão está em cima de Moisés. Tá? Porque eles estão esperando, né, um Moisés vir, um semelhante a Moisés. E aí Jesus vem com essa declaração que parece que não tem nada a ver, né, no nosso contexto. Jesus dá uma declaração, os caras estão falando de Moisés, e ele fala sobre água viva. O que isso tem a ver? Isso tem a ver porque eles esperavam justamente esse homem que daria água como Moisés deu. Então, a primeira reivindicação de Jesus clara, né, de que ele era semelhante a Moisés, essa reivindicação, essa palavra de que ele daria água viva, a água da vida, tá? Mas Jesus não para por aí, porque Jesus ele tem muita coisa para falar. E olha só, Jesus ele aprofunda essa história, porque ele sabe das profecias, ele sabe da mentalidade do povo, e aí ele vai para outro ponto. E aí o pessoal joga isso. Aí em João 6, que é um pouquinho antes nessa história, Jesus ele abre uma outra discussão. Jesus gostava de causar coisas nas pessoas, né? Até mesmo estranheza. Jesus ele gosta de... É uma forma didática de Jesus, é causar estranheza. E a pessoa presta atenção e ele começa a ensinar. Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram, que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Olha aqui, ó. Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito. Ele lhes deu a comer pão do céu. Mas eles estão se referindo ao maná. Que maná é esse? O maná é da época que eles estavam lá peregrinando no deserto, que tem a ver com Moisés. Então eles estão dizendo que esse cara que eles estão esperando também, se for semelhante a Moisés, tem que dar o quê? Tem que dar um maná, tem que dar comida. Tem que manifestar um milagre, como eles estão pedindo aqui, um sinal miraculoso, para que as pessoas possam comer. E olha a resposta espetacular de Jesus, como sempre, né? Declarou-lhes Jesus, digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou, o quê?
eu sou o pão da vida. Antes ele falou que ele era a água. Aliás, no capítulo 7 ele está declarando que ele é água. No capítulo 6 ele está declarando, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. No outro nunca terá sede. Aqui nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Por que sede e fome? Por causa da água e por causa do maná, do pão, que era uma das características daquele semelhante a Moisés. Jesus está declarando muito forte isso, que você lê capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 da história, e até mesmo um pouco do capítulo 8, vai perceber agora que é uma reivindicação lá do Antigo Testamento, de um semelhante a Moisés, ou seja, de um sacerdote, né, que era como Moisés, sacerdote não, desculpa, que ele era aquele que viria para ser o ungido do Senhor, como era Moisés, tá? Então, nesse momento, Jesus já fez duas reivindicações, sendo o pão e sendo a água, que tem a ver com a peregrinação no deserto, porque era isso que se esperava. E não é à toa que o próprio João também vai registrar um milagre que tem a ver com fartura, tem a ver com alimentação, que você sabe que é a multiplicação dos pães e dos peixes. E não sei se vocês já perceberam, mas o milagre da multiplicação, tá, dos pães e dos peixes é o único milagre mencionado nos 4 evangelhos. Tem milagres que só são mencionados em João, por exemplo, a cura daquele cego de nascença, no capítulo 9 é só em João. O milagre da ressurreição de Lázaro é só em João. Mas tem muitos milagres que só são mencionados nos evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, e não é em João. Tem outros que são em Mateus e não é em Marcos, e assim é. Mas só tem um milagre que é mencionado nos 4, que é a multiplicação. Porque essa multiplicação tem um interesse messiânico, tem um interesse muito forte para todos os evangelistas, para dizer o seguinte: Jesus, ele veio para dar o maná, ele veio alimentar o povo, não apenas espiritualmente, mas também como uma espécie de cumprimento daquilo que se esperava daquele que seria semelhante a Moisés. Então, é uma riqueza muito grande o texto quando você vê dessa perspectiva. E aí eu quero passar para um outro, pessoal da técnica. Esse pessoal tá bom demais, né? Olha só, lá em João mesmo, e vocês não veem que eu estou frisando aqui João, mas nós poderíamos ir para outros, mas quero pegar João para ficar mais ou menos no mesmo texto. Diz assim, ó: falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não o derrotaram. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Agora, trevas, luz, fogo, fogo, trevas, luz. Lembra alguma história do Antigo Testamento que tem a ver com Moisés? Se vocês... Vamos de novo para a época da peregrinação, né? Fala que quando o Israel estava saindo do Egito, havia o quê? Havia uma coluna, né, de fogo que direcionava o povo. Então, o povo seguia aquela coluna de fogo, o povo estava vendo aquilo que era a manifestação do próprio Deus, que estava no meio deles e etc. Jesus, ele está dizendo, olha, eu sou essa luz que estava lá, que é a Shekinah de Deus, eu sou aquele que estava guiando, né, não sei se literalmente ou metaforicamente, mas estava guiando o povo através do deserto. Eu sou aquele que estava lá. Né? Eu não sou só a água, eu não sou só o pão, eu sou também a luz, eu sou aquela tocha, eu sou aquele fogo que estava lá guiando esse povo. E o interessante é que muitas das vezes essas declarações de Jesus, são essas declarações de Jesus que deixam as pessoas muito irritadas com ele. Porque
quando você lê, parece que não tem sentido a pessoa ficar muito irritado com Jesus, porque ele disse, eu sou o pão, eu sou a água. Não, qualquer um poderia dizer isso, entre aspas, poderia dizer, né? Mas essa reivindicação era muito forte. Era dizer, eu sou aquele que é semelhante a Moisés, tá? Volta para mim, meu povo. Entendeu? Então, a ação de Jesus, ela é intencional. A ação de Jesus era dizer, sim, eu sou semelhante a Moisés. E era o profeta. Era o profeta de Deus, aquele que estaria fazendo, né, a mediação entre Deus e os homens. Aquele que era o ungido de Deus, que a palavra... Você sabe que a palavra Cristo significa ungido, né? Que é a mesma palavra para Messias em hebraico, é a palavra Messias em hebraico, é a mesma palavra para Cristo em grego, que é a nossa palavra ungido em português, ok? Então, Jesus, ele era o Messias, ele era o ungido para ser rei, mas também era o ungido que era quem também? Ele era o sacerdote, ele era aquele que era igual, ou logicamente superior, mas vamos colocar aqui na linguagem do texto, semelhante a Moisés. Jesus, ele se coloca nessa posição, mas ele reivindica isso tudo baseado na Torá, lá no Pentateuco, lá naquele texto antigo escrito pelo próprio Moisés. Ele diz o seguinte, eu sou essa personificação que tanto vocês esperavam. E aí eu quero entrar no ponto que para mim chama atenção, porque não era um rei, um sacerdote, um profeta. Era um rei que era sacerdote e que era profeta. Ele está com as três funções, porque ele era rei, como nós já vimos na outra ministração que eu fiz, né? E agora nós estamos vendo que ele era também o profeta de Deus, à semelhança de Moisés. E como sacerdote, como Melquisedeque, eu poderia me estender aqui mais um pouco, mas eu vou deixar por enquanto esse quesinho aí de eu quero mais, eu quero me aprofundar para vocês, tá? Porque é interessante você estudar, é interessante você agora olhar essa perspectiva desse Jesus nessa tríplice função. Não como o Salvador, que ele é, né? Mas como rei, como sacerdote, como profeta. Uma das coisas que aí eu vou pegar a parte da aplicação do Horácio, que o Horácio sempre gosta de fazer aplicação, vou fazer a aplicação para ele, a primeira aplicação antes dele agora. Vou roubar a parte dele. Esses dias eu estava comentando com uma jovem, né, numa conferência que nós estávamos lá no Pará, e ela falou para mim, como é que é essa coisa aí, de como é que você adora a Jesus e tal, e aí eu disse, olha, a minha figura principal que eu mais gosto de pensar em Jesus é como o rei, né, claro, ele é meu salvador, ele é meu senhor e tudo mais, mas eu gosto de pensar ele como rei, porque ele é rei. Ele é o digno de toda a honra, toda a glória, ele está sentado à destra de Deus, e existem muitos textos sobre isso. E quando eu entro em reverência diante desse rei, e eu entendo que ele é, vamos assim dizer, o sumo sacerdote, e ao mesmo tempo ele era o profeta de Deus para a humanidade, a única coisa que eu posso fazer é me render, me ajoelhar, curvar a minha cabeça e esperar que ele me julgue segundo a sua justiça, né? E eu sei que pela misericórdia dele, somente pela misericórdia dele, eu não serei destruído ou fulminado, porque ele tem o direito de fazer isso. Na antiguidade, né, se alguém chegasse diante do rei sem ser chamado, primeiro que essa pessoa era morta imediatamente. Tá? Você não entrava na presença do rei sem o rei te chamar. Era assim que a coisa acontecia. Porque você imagina, daqui a pouco entra uma pessoa com alguma ideia má e pode fazer alguma coisa contra o rei. Então, ninguém entrava na presença do rei sem ser convocado pelo próprio rei. E mesmo quando a pessoa entrava, ela só entrava
vamos assim dizer, reverentemente de cabeça abaixada, né, curvado diante do rei. E vocês já pararam para pensar por que a gente curva as nossas cabeças, né, o jeito da gente fazer as coisas de curvar a cabeça, né, quando vai orar e etc., né, ou então de se ajoelhar? Isso tem uma representação muito antiga, que é você se ajoelha. Quando você se ajoelha, você se coloca no nível inferior, e quando você baixa a cabeça, você expõe a sua nuca, né, essa parte de trás aqui do seu pescoço. E era o momento em que o rei, se ele tomasse a decisão de cortar sua cabeça fora, aquele era o momento. Então, quando eu curvo a minha cabeça diante do rei, quando eu me ajoelho, eu estou dizendo, eu estou totalmente submisso a ti. Mas Jesus, ele não é só rei, ele também foi sacerdote, e ele também foi profeta. E isso faz com que ele tenha a misericórdia de nós, porque ele foi tentado em todas as coisas, ele sofreu na carne, e ele venceu esse mundo, venceu a morte, e por isso que ele pode não só ser rei, mas ele também pode me perdoar, porque o rei, ele tem a faculdade de perdoar qualquer transgressão que o seu súdito fez. Tá? Então, Jesus, ele é rei, Jesus, ele é sacerdote. E aí, quando eu terminei de falar isso para essa moça, ela disse, eu nunca pensei nesse aspecto, eu sempre pensei em Jesus mais como um amigo. E eu disse, Jesus é amigo. Mas sabe qual é a beleza de você estar nessa posição? É de que o sacerdote, ele te purificou na antessala do trono, para que você pudesse entrar na sala do trono, onde está sentado o rei, e você está agora limpo, e mesmo assim ele pode acabar com você, porque ele é rei, mas ele pega e toca em você, ele toca com seu cetro, né, em você, e ele diz assim, ó, levanta, porque você não é mais o meu servo, como Jesus disse, não vos chamo mais servo, mas vos chamo de amigos. O rei, ele quis se tornar amigo. O sacerdote, ele quis se tornar amigo, e o profeta quis se tornar amigo de cada um de nós. Tá? Isso não tira a autoridade dele, isso não tira a questão de que eu tenho que me submeter, que eu devo respeito, que eu devo, toda a honra a ele, e eu me colocar no meu lugar. Mas ele me chamou também para ser amigo, amigo do rei, amigo do sumo sacerdote e amigo do profeta de Deus, aquele que traz a própria palavra de Deus. Já estou pregando, Horácio. Você larga o microfone na mão de alguém assim, acontece essas coisas. Então, Jesus rei, Jesus sacerdote, Jesus Cristo profeta, aquele que veio cumprir todas as funções que Deus havia designado para ele. Aqui eu encerro esse momento para as nossas conversas e tudo mais que a gente possa conversar aqui. Chama aí o pessoal, se puder colocar Horácio ou mais alguém, para a gente poder conversar ou até mesmo explanar alguma ideia. Enquanto isso, eu vou tomar água. Muito bem, isso. Já reativaram o meu microfone. Então, Lealdo, novamente agradecemos aí, de coração, a sua exposição. Como sempre, aprendi bastante. E pensando aí nessa simbologia, semelhança, melhor dizendo, do papel de Moisés e de Jesus, Moisés foi o mediador, né, de uma aliança da qual nasceu o povo de Israel. Jesus também é o mediador. Aí eu não sei se o mediador encaixa mais no profeta ou no sacerdote, mas talvez até seja um papel distinto que não encaixe a priori nenhum dos três. Mas Jesus, ele é o mediador da nova aliança, como Moisés foi o mediador da antiga aliança, da qual resultou o povo de Deus, né? Queria só registrar que dois detalhes quanto a essa paralelo entre Jesus e Moisés. Se você ler com atenção lá o Deuteronômio 18, presta atenção no dia em que Moisés recebeu essa revelação sobre a vinda de um profeta semelhante a ele. Chama a atenção aqui para Deuteronômio 18, 16, que é no 15, você já leu, Lealdo, é quando Deus
Moisés afirma que Deus levantará um profeta no meio de ti, dos teus irmãos, como eu a ele ouvireis. Passo a ler o 16. Conforme a tudo que predisse o Senhor teu Deus em Horebe, no dia da Assembleia. No Monte Horebe, aquele momento especial em que Deus entregou a palavra, as tábuas da lei, aqui chama de o dia da Assembleia, ou o dia da congregação. Naquele dia surge, de certa forma, é forjada a identidade do povo de Israel. E naquele mesmo dia em que, ao entregar aquela aliança, que dali surge o povo de Deus num sentido mais definido, naquele mesmo dia, Deus deu a Moisés a palavra profética, a profecia, de que mais adiante haveria outro profeta semelhante a Moisés. Eu acho muito revelador a ocasião na qual essa profecia foi entregue, que foi no Horebe, no dia da Assembleia. Poderíamos traduzir no dia da congregação. E no livro de Atos, no capítulo 3, depois que Pedro e João curam um coxo de nascença, tem lá uma fala de Pedro, e Pedro associa literalmente essa profecia de Deuteronômio 18 a Jesus. Se quiser, quem quiser ler também aí, Atos 3, do versículo 20 ao 22. Você lê com cuidado, você vai perceber que ele está falando de Jesus, e no versículo 22, Pedro atribui o cumprimento dessa profecia, ele considera que se cumpriu essa profecia de Moisés, lá do Deuteronômio 18, atribui a Jesus, ele associa que essa profecia se cumpriu em Jesus. Né? Então, está aí. Abro aqui também para... Acho que hoje o nosso quórum está um pouco mais reduzido, mas se o Luiz Horácio ou você mesmo, Lealdo, quiser também acrescentar mais alguma coisa, você ficou devendo, Lealdo, o sacerdote, né? Mas isso aí fica para outra vez. Algum comentário aí, Luiz? Não, se coloca o sacerdote é mais 3 horas, né? Tudo bem, temos tempo em outra ocasião. Só queria registrar, eu acho importante resgatar essa ideia de Jesus Rei, a questão da reverência, que eu acho que muitas igrejas perderam a questão de reverenciar o Senhor como Ele deve, de você entrar na presença de Deus, você saber, ter consciência que você está na presença de um Rei. Como o Lealdo falou, ele é seu amigo, mas ele é um Rei todo-poderoso, e eu acho importantíssimo a gente ter essa consciência de ter reverência diante do seu Deus. Eu acho que isso está faltando em muitas igrejas, em muitos irmãos também. Eu acho que precisa entender isso melhor. Eu achei muito importante essa parte aí. Esse exemplo que o Lealdo deu foi fantástico. Muito bom. Deixa eu ver aqui. Tá, reativaram o meu microfone. E não é demais lembrar que Jesus, no seu papel ou função de profeta, ele fez registrar nos evangelhos longos trechos de profecias que já se cumpriram em parte e outras que ainda aguardam o cumprimento, sem mencionar o livro do Apocalipse, que é uma revelação profética diretamente de Jesus para a igreja acerca da história, né? Então, ele foi um grande profeta. Ele é o grande rei, né? E ele é o sumo sacerdote eterno. Então, muito importante tudo isso, porque eram figuras ou papéis que se revelaram parcialmente no Antigo Testamento, mas que agora vemos um cumprimento pleno, total, na pessoa de Jesus Cristo, né? Então, da minha parte é isso. Lealdo, obrigado. Algum comentário a mais da sua parte?
Não, é só isso mesmo. Na verdade, Jesus, ele transcende tudo isso. Eu acredito muito que esses papéis é aquilo que a gente consegue ver, perceber, mas ele transcende tudo isso, e se a gente for realmente ir atrás de tudo que a coisa seria muito, muito mais reveladora. Jesus, ele tem esses papéis que são importantes para nós, mas ele é Senhor, ele é Rei, e Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Para mim é isso que fica da pessoa de Jesus, mas acima de tudo mais, também ele resolveu nos chamar para estar em comunhão com ele, nos chama de amigos também, como ele fez com seus discípulos. Então, isso para mim é a parte maravilhosa de ver como esse Deus, ele se preocupa conosco também, apesar de toda a sua majestade. É isso. Eu não resisto a fazer um último comentário, mais a título de provocação geral. Não é raro, no meio das igrejas cristãs, desenvolverem paralelos entre os sacerdócios, as funções dos levitas e funções que nós exercemos hoje, inclusive olhando com muita parcialidade, né? Alguns acham que os levitas só cantavam, tanto que eles querem associar o papel dos cantores na igreja hoje com o dos levitas. Tudo bem, tem uma pequena semelhança aí, mas, de um ponto de vista mais rigoroso do Novo Testamento, o nosso sacerdócio, o sacerdócio que nós exercemos como cristãos, nós somos um reino de sacerdotes, nosso sacerdócio não é segundo exatamente o modelo levítico, porque nós somos sacerdotes inseridos em Cristo. Portanto, nosso sacerdócio é, na verdade, uma cooperação com o sacerdócio de Jesus, porque estamos inseridos nele, e é segundo a ordem de Melquisedeque, né? Não vou dizer que, ao associar funções dos levitas com funções nossas, se chegue a algum erro, não é isso. Mas me parece que não é a associação mais rigorosa, mais precisa do contexto neotestamentário. Pronto, aqui eu termino a minha provocação e concluímos aqui. Que Deus abençoe a todos que nos acompanham, os que vierem assistir o vídeo. Lealdo, mais uma vez, obrigado. Deus te abençoe. E, permitindo Deus, daqui a 14 dias, né, daqui a 2 terças-feiras, voltaremos com a continuação do nosso projeto, que será, portanto, no dia 28 de dezembro, se tudo correr bem, nova transmissão do Projeto Emaús. Aqui terminamos. Deus abençoe, graça e paz.